propósito, eu coloquei como tema esta palavra: sal, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, para que de verdade nós possamos fluir e sermos este canal de Deus, em que a própria palavra nos orienta. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso de número 16 completo, onde diz: para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, nós somos o sal da terra e a luz do mundo para glorificar Deus. Amados, hoje eu entrei ao vivo compartilhando uma reflexão a respeito da prosperidade. Eu já tenho dito isso aqui à igreja. Mas a prosperidade que nós temos buscado, isso foi forte quando Deus colocou no meu coração. Qual é a primeira coisa quando você acorda e você pensa: eu quero tomar café, quero ir no banheiro, quero fazer isso? Além das suas obrigações, das suas necessidades. Mas o que é que vem à sua cabeça? Muitas pessoas acordam já pensando e projetando algo no seu coração. Outras preocupadas com dizer: será que eu vou conseguir pagar as dívidas hoje? Ou será que eu vou conseguir conhecer alguém hoje para me namorar, para me relacionar, para me casar, para ser pai, para ser mãe? Eu não sei qual é a primeira coisa que vem no seu coração, mas aí que Deus falou comigo: eu e você temos que colocar a primeira coisa no nosso coração, e a primeira coisa tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós se transbordarmos de Deus e começarmos o dia conduzidos pelo Senhor, guiados pelo Espírito, ouvindo a voz de Deus, o nosso dia vai ser bem diferente do que aquele que nós começamos já com uma preocupação. Começamos já com um pensamento dizendo: será que eu vou conseguir? Escute uma coisa: se você pensar se você vai conseguir ou não vai conseguir, não vai mudar nada. É aí que está a diferença. Há um desafio para que eu e você seja sal da terra e luz do mundo. E esse desafio é para que eu e você acorde com uma palavra no coração de Deus. A primeira coisa que vai encher meu coração, e que vai manter-se em meu coração, e que vai estar todos os dias no meu coração, vai ser a sua palavra. Porque eu sei que todas as demais coisas não serão acrescentadas sobre a minha vida. Amados, nós temos vivido um evangelho superficial. Preste atenção. Um evangelho muitas vezes que é vivido quando vai chegando próximo da hora do culto. Eu tenho que ir para a igreja, e aí você lembra de Deus. Ou quando você entra na igreja, se é que você lembra de Deus. Ou quando está dentro da igreja, se é que você está pensando em Deus. Ainda assim, nós estamos dentro da igreja pensando nas coisas lá de fora. E acordamos um dia já projetando coisas que não é de Deus, e que não vão resolver nada. Pelo contrário, vai trazer maior desgaste, peso meu no seu coração, e que não vai somar em nada. E que vai fazer, sabe o quê? Pegar esse velador, esta lâmpada, e colocar debaixo do candeeiro, debaixo da mesa, debaixo da cômoda, debaixo do colchão. Quer dizer, ninguém vai ver nada, não vai servir para nada, porque a lâmpada ela funciona e ela clareia mais quando ela está em cima. Por que a lâmpada não fica embaixo? Porque quanto mais levanta ela, mais ela acende e clareia no lugar. Escute uma coisa: Deus, como poder esconder uma cidade edificada sobre um monte, quando você vai viajando no meio de uma serra, e de repente você encontra uma cidade, você fala: estamos chegando perto da cidade. Por quê? Você começa a ver as luzes da cidade. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas será que você e eu somos essa cidade? Se as pessoas não estão enxergando nós, é porque estamos apagados, é porque estamos fumegando. Sabe como você no aniversário sopra a vela e ela fica aquela fumacinha? Às vezes ela volta até pegar fogo, mas fumegar é aquela, existe uma temperatura naquele pavio em que fumega, não tem fogo. Mas a minha Bíblia diz que Deus não rejeitará o pavio que fumega. Ele vai trazer fogo de novo nesse pavio no nome de Jesus Cristo, e vai acender essa candeia que estava apagada para a glória e honra do nome de Jesus. Agora preste atenção. Eu poderia pegar o que ele fala a respeito do que já coloquei como tema: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, a partir do verso 13 ao verso 16. Você acabou de ler, não, isso só é a introdução daquilo que Deus quer que nós sejamos.
falei: Senhor, eu quero uma palavra para pregar para o teu povo. Quem é que de verdade agiu assim? Quem é que foi esse instrumento de Deus? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você ainda mais quando está falando. Abra comigo em nome de Jesus o livro de Daniel. Se você puder abrir em nome de Jesus, faça isso. Daniel, livro de Daniel, por favor. Capítulo 1. Daniel 1, verso de 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1, verso número 8 diz que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, quer dizer, com os pratos bons, saborosos, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu para o chefe dos eunucos que lhes concedesse a não se contaminar. Olha que tremendo. Diga: Daniel, ele tinha um posicionamento a não se contaminar, porque ele queria ser luz e sal sobre aquele lugar onde ele estava. Amados, Daniel estava vivendo um tempo babilônico onde havia lideranças, onde havia reinados, onde havia governos, onde havia poderes, onde havia pessoas que se levantavam e que tinham toda a autoridade para matar, para prender, para destruir a vida deles. Mas Daniel, mesmo sabendo de toda a pressão externa, diz a Bíblia que ele simplesmente não se contamina, ele não aceita os manjares e os pratos que são oferecidos pelo rei. Que pratos são esses? Oportunidades. Escute uma coisa, preste atenção. Hoje em dia as pessoas perderam o temor a Deus. Nós perdemos o temor a Deus. Em que sentido? Pela necessidade nós se vendemos. Pela necessidade nós se vendemos e não perdemos mais para Deus. Olha, a única opção de emprego que eu encontrei foi ficar longe da igreja e não ver mais Deus. Tá bom? Se a nossa fé está baseada nisso, então largue tudo e viva sem emprego. Eu não sei onde é que está o nível da minha e da sua fé com Deus. Eu não quero trazer nenhum peso ou medo ao seu coração, mas eu quero pregar a verdade. E a Bíblia nos ensina que este mundo não pertence a nós e nem nós pertencemos a este mundo. Mas entenda que muitas vezes nós estamos correndo para aquilo que é passageiro, para aquilo que vai trazer prejuízo lá na frente e que vai solucionar o nosso prazer momentâneo, mas que na verdade vai trazer um grande transtorno nas nossas vidas. Manjares são pratos oferecidos por necessidades urgentes, extremas, que nos fazem nos vender para trocar toda a unção e porção de Deus eterna por aquele tempo. A Bíblia nos mostra que Saul, ele simplesmente vende a sua primogenitura, negocia a sua primogenitura com o seu irmão que estava com fome, por um prato de guisado, por um prato de comida. Ele simplesmente diz: eu não quero mais saber do primogênito, eu quero comer esse prato, dá para mim esse prato de mentiras. E ele troca a sua primogenitura, ele troca a unção pelo manjar. Daniel, na condição que estava, junto com aquele povo cativo, vivendo naquele lugar de opressão, de pressão, de luta, mesmo assim ele não aceita os manjares, porque ele tinha uma condição de escravo, preso, cativo. Eu tenho que fazer o que o rei ordena, o que estão fazendo. Eles estão comendo isso, eu também tenho que comer. Quais é a justificativa que Daniel tinha? Todas. Mas ele decide não ser igual a todos.
Porque ele entende que é sal da terra e luz do mundo para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. Daniel se posiciona como alguém diferenciado. Por que Daniel é um homem tão espiritual? Eu costumo dizer o seguinte: quando Daniel foi para a cova dos leões, nós sabemos que ele foi, que ele não temeu este decreto, e ele foi lançado na cova dos leões, estavam famintos, que instantaneamente, quando ele saiu da cova, a Bíblia diz que os leões devoraram aqueles homens que apareceram na porta, mas não tocou em Daniel. Eu costumo dizer, meu irmão, nós sabemos que o leão é um animal carnívoro, mas quando você é um ser espiritual, você não cheira a carne, você cheira a presença de Deus. Os leões não eram atraídos pela vida de Daniel, porque Daniel tinha uma vida de consagração, espiritualidade, que até a ponto de não, talvez não trazer nem prazer àqueles leões, dizer: eu não quero comer isso, não tem graça em mim. Eu não sinto cheiro de carne. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga amém. Quer dizer, ele era um homem espiritual. Eu estou colocando para você um exemplo, estou tipificando algo para você entender a comunhão deste homem. Eu não estou dizendo que foi exatamente, literalmente isso que aconteceu, eu não sei o que houve, mas algo fez com que a glória de Deus o protegesse dentro daqueles leões. Mas por que Daniel não temeu? Daniel sabia o compromisso que ele tinha com Deus, ele decidiu ser salvo de Deus, salvo da terra e luz do mundo, ele decidiu ser diferente. E a Bíblia diz que ele foi um dos principais dos príncipes levantados naquele reinado. E por ter um espírito excelente, Daniel, ele não só fazia isso, mas ele intervia pelos seus amigos, intercedendo por eles e pedindo coisas. Então a primeira coisa que Daniel faz, ele tinha algo no seu coração, uma postura, um posicionamento, uma determinação, e não se contaminar. Eu quero que você pense que quer ser o sal da terra e luz do mundo, que quer ser aqui em nome de Jesus. Dizer que eu e você somos, faz nos refletir de verdade se somos, como as circunstâncias em que estamos vivendo, fala assim: Senhor, independente de qualquer coisa, eu vou continuar confiando na tua palavra. Daniel estava posicionado nisso. Daniel estava determinado a viver essa diferença. Ele acertou-se no seu coração, ele plantou no seu coração, ele determinou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Quando você determinar no seu coração a não se contaminar, querido, se prepare, porque você vai começar a causar diferença e pessoas vão dizer: peraí, por que você é assim? Você vai dizer: porque eu renuncio por amor àquele que me chamou. Olha para mim, irmãos, escute isso. Você, quando foi comprado pelo alto sangue, quem foi comprado pelo sangue de Jesus aqui? Quem tem essa certeza que foi comprado? Quem tem a certeza que foi comprado pelo sangue de Jesus? Diga: eu fui comprado. Se você foi comprado, então você não manda mais a sua vida, porque você foi vendido. E quem te comprou é Ele que governa a sua história, minha história, nossa história. E se é Ele que governa, nós não mandamos mais nada, é Ele que manda. E todas as vezes que eu e você mandamos para a nossa vida, é porque nós acabamos de quebrar o vinho que fomos comprados por Jesus. Porque quando damos os nossos próprios passos, nós estamos caminhando segundo a nossa vontade, e não segundo a vontade daquele que nos chamou. E aí estamos quebrando o vinho daquele que nos comprou. Se formos comprados, nós não damos um passo sem a direção daquele que nos comprou. Diga: eu tenho um dono. Diga: eu tenho um dono. Só quem tem o dono, diga: eu tenho dono. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amados, este homem de Deus, ele tinha no seu coração determinação. Para você ser sal da terra e luz do mundo, você precisa ter ousadia, posicionamento, determinação. Se você quer ser o sal da terra e luz do mundo, você não pode fazer o que as pessoas estão fazendo. Ai, que legal, está todo mundo fazendo isso. Ai, agora não sei o que é isso. Agora o jogo é esse. Agora a moda é essa. Agora estão fazendo isso. Escute uma coisa: você não segue o que o mundo diz. Você não faz o que as pessoas fazem. Você foi comprado. Você tem um preço de sangue. Agora, quando eu e você somos sal da terra e luz do mundo, nós temos uma determinação, uma postura de dizer. E Daniel acertou-se no seu coração a não se contaminar com o posicionamento dele, com a porção do manjar, quer dizer, de coisas interessantes, atraentes, prazerosas. Manjar fala de prazeres, manjar fala de coisas agradáveis aos olhos, ao
Daniel tinha uma vida regrada em posição. Diga em nome de Jesus: eu sou determinado para a glória do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz. E ele agora chega e pede, no mesmo versículo, ao chefe dos cozinheiros, dos eunucos, que lhe concedesse a não se contaminar. Por favor, você pode fazer um outro prato para mim? Você pode fazer isso para mim, por favor? Não quero. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha o que a Bíblia diz no verso 9. Quando ele decide não se contaminar, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, do cozinheiro, daquele que estava cuidando das comidas, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que não são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta de perto os teus servos 10 dias e fazem com que nos deem legumes e comer água e beber. Ele não pede só para ele, mas ele fala o seguinte: eu e os meus amigos não vamos se contaminar com isso aqui, porque nós somos diferenciados. Ele intercede pelos seus amigos, dizendo o risco que ele corria diante do chefe dos eunucos, dizendo: olha, eu quero uma comida exclusiva, ou eu como aquilo que eu estou pedindo, ou eu não como nada. Escute, eu não estou só pedindo por mim, estou pedindo também por eles, porque eu quero que eles vão comer, eles não vão se contaminar também. Quando você é sal da terra e luz do mundo, você influencia as pessoas que andam do seu lado, você intercede por elas, você ora por elas, você traz a presença de Deus para elas, porque se você sabe o que é bom para você, você também quer o bom para elas, o melhor para elas. Daniel não era alguém só preocupado com ele, Daniel era alguém preocupado em fazer a diferença, mas também levantar discípulos e fazer pessoas segundo a glória de Deus, para que manifestassem o seu poder. Escute uma coisa: quem é as pessoas que você tem intercedido por elas, dizendo não? Escute uma coisa: você não vai fazer isso, você não vai comer isso, você não vai fazer o que o mundo está fazendo, não. Você vai fazer isso, vai se consagrar. Espera aí, está todo mundo fazendo. Daniel, imagina aqueles amigos dele dizendo para ele: olha, Daniel, as pessoas estão fazendo isso, Daniel, as pessoas estão fazendo aquilo, vamos só dar uma beliscadinha ali, vamos só comer um pouquinho, porque dizem: não, nós não somos igual a eles, nós somos diferenciados. Escute uma coisa: eles são como trevas, eles são como escuridão, mas quando nós chegarmos, somos como um candeeiro aceso, que vão ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se preparem, porque você, onde você pisar, as pessoas vão olhar em você, que haverá gosto, que haverá luz, em que você não vai só ser para você, mas aonde você pisar, as pessoas verão a glória de Deus sobre a sua vida. Daniel não era alguém simplesmente que vivia para ele, mas era alguém disposto a fazer a diferença para as pessoas que estavam com ele também serem abençoadas. Uma das qualidades de Daniel, o posicionamento, é a determinação. Se eu e você somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que ser posicionados e determinados pelo Senhor. Não tem que haver justificativas para aquilo que você erre. Não tem que haver justificativas para aquilo que você peque. Olha, eu comi porque era a única coisa que estavam oferecendo, então não coma. Daniel disse: ou você faz outro prato para nós, resumindo, ou eu não vou comer isso. E a Bíblia diz que ele comeu legumes. Escute, todos eles estavam comendo daquilo que era oferecido, mas a Bíblia diz que Daniel e seus amigos eram mais formosos diante de todos que estavam ali. Quando você se consagrar, a luz de Deus vai começar a brilhar em você, as pessoas vão ver a diferença em você. As pessoas vão ver a luz de Deus sobre a sua vida, sobre as suas ações. Às vezes são coisas simples, mas elas vão dizer: eu vejo algo diferente, eu sinto paz quando eu chego perto de você. Sabe por que você não faz o que elas fazem? Porque ao viver de manjares é você viver de momentos, de oportunidades, de prazeres, de prazeres, de interesses momentâneos, passageiros, em que você vive e depois você tem o peso da consciência dizendo: por que eu fiz isso? E não adianta depois
pastor. Tem muita gente que pensa que conheceu Jesus, aí eu vou fazer a prova lá, falando, eu vou só orar e eu vou passar em primeiro lugar. Você que pensa. Deus não faz acepção de pessoas, a chuva vem para o bom e para o mal. A oportunidade é para todos. Agora escute uma coisa, a diferença está naquele que faz a diferença. Olha o que a Bíblia nos mostra no livro de Samuel, quando Ofni, Finéias, filhos de Eli, pensa, porque tinha arca e o seu pai era um sacerdote, que Deus havia de dar como privilégios para ele, porque afinal ele conhecia Deus. Escute uma coisa, não é porque você conhece Deus que Deus vai te beneficiar. Deus não beneficia pecadores. Deus não beneficia pessoas que são iguais a todas. Deus não beneficia aqueles que se contaminam com o holocausto, não. Deus beneficia aqueles que são abrem por justiça, aqueles que renunciam por amor a Deus, aqueles que se posicionam em não comer manjares, aqueles que se posicionam em não ser igual a todo mundo. Esse sim diz o Senhor. Então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, entre o justo e o ímpio. Esse você vê a diferença. Porque a Bíblia diz que então os filhos de Eli amaram simplesmente pegar e dizer: ó, sabe uma coisa? Eu vou pegar a arca da casa do meu pai e vou levar para o meio da batalha. Afinal, Deus nunca perdeu a batalha. E eu vou levar a arca de Deus. Eu quero ver os filisteus vão perder mais uma. E a Bíblia diz que eles passam uma arca, mas todos em pecado, e levam a arca para o meio da guerra. O que volta não é eles, o que volta é só a notícia que ele morreu e todo o povo de Israel perdeu a batalha. Mas afinal Deus perde a batalha? Não. Mas Deus não faz vencer aqueles que estão em pecado, porque você conhece a Deus. Pior ainda, se você conhece, aí que você tem que ser salvo até a luz do mundo, aí que você tem que se consagrar e ser diferenciado. Eles pegaram a arca e levaram para a batalha dizendo: vamos vencer. E o próprio Deus não deixou de ser vencido, porque Deus tinha uma estratégia. A própria presença de Deus e a arca de Deus destruiu os altares. Eles foram feridos, diz a Bíblia, por hemorroidas. Todos eles foram tocados pela própria presença de Deus, a ponto de dispensarem a arca, dizendo: devolve esse negócio aí, porque não podemos com essa arca. Pegaram a arca e colocaram de frente da com Deus, uma imagem, e falaram: está vendo? Se o Deus de Israel fosse poderoso, agora o Deus de Israel vai ter que se prostrar diante deste rei da bom. Eles colocaram lá a arca de frente daquele Deus para adorá-lo, para dizer: olha aqui, agora eles vão ver como vai ser. E a Bíblia diz que no meio da noite, os sacerdotes daquele Deus, quando escutaram, perceberam que estavam com os braços cortados e a imagem tinha caído, e tornaram a colocar os braços no lugar e levantar a imagem. Agora, quando volta a segunda vez, um outro barulho, diz que toda a imagem tinha sido picada no meio. O próprio Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele destrói toda a obra de Satanás, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e não há outro além dele. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a arca representava a presença de Deus. Mas afinal eles levaram a presença de Deus e perderam a batalha. Escute uma coisa: tem gente que pensa que é crente, que é cristão, que serve, vai pegar na igreja, bate o cartão de crente e pensa que está garantindo a sua salvação na sua casa. Se a sua conduta é outra, meu irmão, não se garanta com isso. Pelo contrário, o juízo vai ser maior para a sua vida, porque afinal você sabe a verdade e vive como um candeeiro apagado. Ou você é sal de verdade, ou se o sal não salgar, nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Por que ser pisado pelos homens, pastor? Porque tu já viu um crente desviado como que funciona? De vergonha do evangelho. Ele é um pastor, não é assim que o mundo diz? Aquele é um crente, ó, bebendo. O mundo pisa em cima de pessoas que são salvas e não salvam mais. Nem o mundo aceita mais você que era salvo, porque você se tornou salvo no dia e agora ele cita. Ele dizia que era crente. Olha a vida dela. Olha, disse que é crente, frequenta a igreja. Olha o testemunho deles. Tu já ouviu falar isso de uma igreja? Alguém que será? Isso aí esse aí é budista. Já ouviu falar? Isso aí é católico. Já viu isso? Já ouviu falar? Isso aí é espírita lá bebendo. Ninguém fala. Mas quando é crente, meu irmão, porque se o sal do sal, ele serve para ser pisado pelos homens. Ou você é sal, ou você não é. Ou você é de Deus, não é. Escute, até o tráfico sabe disso. Comando vermelho, verde, amarelo, seja quais comandos forem, ele sabe que se você aceitar a Jesus, é a única maneira de você sair lá de dentro. O próprio Satanás sabe disso, que quem manda chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ou você é, ou você não é. Vai brincar na cadeia que você é crente e volta a ter testemunho de mentira para você ver. O diabo te mata lá dentro, diga lá dentro, porque em
volte a ser luz de Deus, e volte a ser sal para fazer a diferença. Porque não adianta você fazer um grupo, uma oração, ou estar intercedendo ou frequentar uma igreja. O que importa é o teu testemunho diante dos homens. O que importa é se você é a luz que manifesta a glória de Deus. Escute, você só manifesta a luz em meio às trevas, aonde há monte de luz ninguém percebe a diferença. Tu vai já comprou uma lâmpada em uma loja de lâmpadas. Você é assim que fala, isso aqui é fraca, mas fala que é 200 watts. Está parecendo igual a de ser, mas não é, porque a loja aqui é toda clara, não tem como você ver. A diferença é mínima. Agora pega uma lâmpada no meio da escuridão e acende ela para você ver a diferença. Quantos watts você tem, não sei. Eu sei que se você tivesse 10 watts, 20, Deus vai multiplicar os watts hoje em poder de Deus sobre a sua vida. Deus vai acender, Deus vai meter óleo sobre essa candeia, Deus vai fazer esse sal saltar com a qualquer pequena pitada. As pessoas vão dizer, não precisa fazer muito não. Você não precisa nem pregar, tem gente que prega muito, mas é uma vergonha. Fala muito, mas não tem testemunho, não tem caráter, não tem nada para salgar, para fazer a diferença. A sua conduta não funciona, o seu testemunho fala menos de qualquer coisa. Escute uma coisa, Daniel era alguém que tinha posicionamento, postura, determinação e que fazia diferença na vida dos outros. Esse era o sal e este era a luz em meio às trevas. Em meio às trevas. Preste atenção. Luz no meio da luz não verá muita diferença, mas luz em meio às trevas, todos verão a diferença. Todos enxergarão aquilo que você viu para acender aquilo que eles não enxergavam. Sabe o que você vai fazer? Provocar na vida das pessoas. Eu não estou encontrando a saída, você vai dizer, está aqui. E acender a lâmpada de emergência e saída. Eu sou a saída para você, porque eu conheço a Cristo que é a porta. Eu conheço Deus que pode mudar a tua história. Diga, eu sou o sal da terra, Deus do mundo. Amados, além de ele ser este homem de posicionamento, de determinação, Daniel também era alguém que persistia, que intercedia, que insistia. Tu está vendo a qualidade de Daniel? Está entendendo o que Daniel era? Eu e você precisamos equiparar este homem de Deus, persistente, insistente, determinado, ousado, ponte, referência, intercessor, clamando pelos outros. Diga, eu preciso ser este homem. Daniel capítulo 1 verso 17 diz assim: ora, esses 4 jovens de Deus, deu conhecimento e a inteligência a todas as letras e sabedoria. Os 4 jovens, que eram Daniel e seus amigos. Mas Daniel deu entendimento e toda visão e sonhos. Diga, visão e sonhos. Diga, Daniel, ele tinha o que é mais. Perceba que existiam os amigos de Daniel, que ele intercedia, que ele era o mentor daqueles homens, ele era o ministro, ele que era o líder, ele que os liderava, ele era o discipulador daqueles homens. Daniel decidiu discipular aqueles 3 que estavam com ele. Daniel decidiu ensinar eles a serem diferenciados. Nós estamos no capítulo 1 de Daniel, queridos. Nós estamos vivendo o capítulo 1 de Daniel. Se você percorrer a Bíblia e cair em Daniel capítulo 6, a Bíblia vai falar o quê? De Daniel na cova dos leões. Mas se você abrir o capítulo 3, a Bíblia fala de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eram esses homens? Amigos de Daniel. E o que eles fizeram depois de ter discipulado? A Bíblia diz que quando foi instituída a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, todos que estavam sendo constituídos naquele governo tinham que se prostrar e adorar conforme os sons das trombetas, dos símbolos, dos sonoros, dos efeitos sonoros e todo sorte de música. Havia que se prostrar à imagem do rei e se curvar juntamente com todos. Mas a Bíblia diz que agora, quando todos se prostram, só ficam 3 de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram. Por quê? Porque eles aprenderam com Daniel que não podiam ser fracos, que eles tinham que ser diferentes, que eles tinham que ser sal da terra, que eles tinham que ser luz do mundo. Eles saberiam que o preço seria diferente. Isto foi um discipulado gerado através de Daniel. Quem é que pediu para os chefes dos cozinheiros dizer: não faça para eles comer a mesma coisa?
Nós vamos comer legumes. Nós não vamos comer os manjares nem os vinhos que vocês bebem. Nós não vamos fazer isso. Mas escute uma coisa, se o rei ficar sabendo, você vai ver a minha cabeça, vai rolar, vai acontecer, não importa. Escute uma coisa, eu não vou comer o que vocês comem, eu não vou beber o que vocês bebem, eu não vou fazer o que vocês fazem. Eu sou diferenciado. Aleluia. Quando eu e você vemos essa posição, meu irmão, se prepara para as grandes revelações de Deus começar a vir sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Daniel, ele era diferenciado, ele era determinado. Daniel, ele tinha uma inteligência que ninguém tinha. Daniel tinha uma sabedoria dada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque Daniel era um homem que se dobrava, simplesmente se curvava somente de um Senhor. Ele não se prostrava diante das coisas que eram interessantes para ele, que convinham para ele. Espera um pouquinho, isso aqui vai ser interessante para mim, isso vai conver para mim? Vai. Então tá bom, faz de conta que depois eu peço perdão para Deus. Tem pessoas que pensam que Deus é bobo. Faz as coisas já pensando depois da pedir perdão. Isso não é pecado, isso é iniquidade. Pecado é diferente de iniquidade. Pecado é você cair, iniquidade é você intencionar o pecado. Olha a diferença. A Bíblia diz que dos iníquos não haverá mais perdão. O que você é, um pecador ou iníquo? Consciente, pecado consciente. Olha, eu estou pensando aqui, depois eu vou dizer e peço perdão para Deus. Tu vai para o inferno. Porque haverá um momento que Deus não aceitará mais, nem perdoará mais. Porque é feito de intenção, não é? Você não tropicou, você não caiu no erro. Você planejou um pecado para pedir perdão a Deus. Você tem entendimento. Pecar é você cair, é você tropicar, você errar, sem projetar algo. Olha a diferença disso. E a gente pensa que está entendendo a Deus. Tem gente que cai no mesmo erro 24 horas, você já falou. Ai, o que é? Não é porque você gosta. Que é prazeroso. Porque você gosta de comer esse manjar, todo mundo gosta. Você acha que não gosta? Você acha que o seu nome de direita não gosta? Aquele crente não gosta? Gosta. A diferença é que ele decidiu dizer: não quero. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero comer aquilo que agrada a Deus. Eu quero beber aquilo que glorifica o Senhor. É renúncia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga. Mas nós queremos ter o que Daniel tem. Nós não queremos pagar o preço que Daniel paga. Há muitas pessoas que dizem: pastor, como é que Deus te usa para revelar? Como é que faz? Não existe outra maneira você não buscar Deus. Não existe outra maneira você não conhecer Deus na fonte, que Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele que revela, Ele que fala, Ele que diz, Ele que mostra, Ele que morre, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva. Quando você tem comunhão com Deus, Deus simplesmente diz: você é dispenseiro dos meus mistérios. O que é dispensa? Onde você guarda o amado, o alimento. Quando você é dispenseiro dos mistérios de Deus, você lá dispensa e pega o que você quer de Deus. Eu quero usar os dons, eu quero usar os milagres, eu quero usar os talentos. Dizer: eita, vai, pega. Tu é filho. Daniel era bem diferenciado, posicionado, vivia com função na terra e no mundo. Escute uma coisa, queridos. Ele tinha determinação, persistência, ousadia, convicção, confiança, renúncia. Tu quer ser sal da terra e do mundo? Comece a viver o que Daniel vivia. Eu quero lançar um desafio para você. Uma semana, 7 dias. 7 dias nessas diferenciações, com palavras, com ações, em consagração, em oração, em pensamento, acordando, pensando em Deus, dormindo, pensando em Deus, ouvindo louvor, consagrado a Deus. Tu vai ver, o ritual não vai desabar, mas tu vai ser sal da terra e luz do mundo. Se você não tiver uma comunhão, uma intimidade profunda e maior, e coisas que você nunca experimentar nesses 7 dias, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não vou dizer que eu parto do evangelho, porque eu não vou parar nunca, mas você vai testemunhar a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. É inevitável. O dom a Deus ele não retém a ninguém. Aquele que pede, busca e encontra, diz o Senhor. Aquele que pede, o Senhor diz que Ele entrega. Aquele que bate, abre e se há. Quando você busca, a fonte está disponível para você. O problema é que nós não buscamos. Daniel ele era um influenciador nato, ele era sal da terra e luz do mundo. Ele determinou, imaginou, ele tinha todo o poder, ele era requisitado, ele era reconhecido, ele tinha visões, ele tinha sonhos, ele tinha além dos outros amigos, ele era melhor que todos, porque Deus
vai queimar. Quando estiver chegando perto, vocês vão ser queimados. A Bíblia diz que os capitães da guarda, quando foram lançar eles, morreram queimados. Irmãos, escute uma coisa, para você pensar. Quando você vai se aproximando perto de uma fogueira ou de uma churrasqueira, você vai sentir a temperatura. Você não vai aproximar a ponto de ser queimado. Você vai sentir, igual você vai fazer um churrasco, você coloca a mão em cima, você vai ver que o carvão vai pegando uma intensidade maior, uma brasa maior, aquele calor vai aumentando, você vai mantendo menos tempo a sua mão sobre aquela churrasqueira. Se aqueles guardas, capitães da guarda, estivessem se aproximando do fogo da fornalha, em que estava aquecido 7 vezes mais, eles estariam sentindo o calor se aproximando, dizendo: daqui para lá eu não vou mais, porque eu vou me queimar. A Bíblia diz que aqueles jovens que lançaram eles morreram queimados. Agora eu te pergunto, que fogo foi que queimou eles? O fogo consumidor chamado Deus é aquele que protegerá e queimará todos os teus inimigos em nome de Jesus Cristo. Eles não iam se aproximar se sentindo que o fogo estava aumentando. Eles haveriam de ver a temperatura ou sentir a temperatura e falar: para aí, daqui não vamos mais passar. Mas a Bíblia diz que eles morreram queimados pelo fogo. Por quê? A Bíblia diz que quando lançaram os 3 lá dentro, havia 4. Um quarto homem andando lá dentro, passeando no meio da fornalha. E quando o rei olhou, disse: engraçado, eu vejo um quarto homem jogando 3 lá dentro. Eles estão passeando no meio do fogo. E outra coisa, nós jogamos eles amarrados. Eles estão livres, estão andando no meio do fogo. Eu vou dizer uma coisa: aquele fogo era o fogo do Senhor. Aquele fogo era o fogo da glória. Aquele fogo era o fogo que consome só aquele que é pecador, que é pecaminoso, que vive desviado da mão de Deus. Porque aqueles que eram santos não eram consumidos por este fogo. Eles passeavam no meio do fogo. A Bíblia diz que, meu Deus, é como um fogo consumidor. Aquele que quiser te parar, Deus vai consumir em nome de Jesus Cristo. Aquele que quiser criar estratégias contra a sua vida, Deus vai consumir toda a armadilha. Deus vai queimar toda a rede, todo o laço do passarinheiro. O fogo de Deus vai varrendo à sua frente para queimar toda a mentira, toda a obra de Satanás, todo o impedimento do inferno. Se prepara, este Deus encaminha com você e diz: eu sou contigo em todo o tempo, eu sou o teu Deus. Amados, se eu continuar com você aqui falar a respeito de Daniel, nós não vamos parar de falar. Do 17, olha, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência a todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento e toda a visão de sonhos. Verso 18: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, os chefes dos eunucos os trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses homens é o mesmo que nós ouvimos falar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael eram nomes babilônicos que estavam trocando a identidade deles. Mas ali estavam os amigos dele, Misael, Ananias e Azarias. Quer dizer, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Ninguém foi achado e encontrado com tanta graça. O próprio rei Nabucodonosor enxergava que havia diferença sobre eles. Bate no seu irmão e diga assim: o mundo vai enxergar em você a diferença. Diga: eles vão ver sobre a sua vida a glória de Deus. Diga: há uma diferença sobre a sua história. Diga: há uma inteligência sobrenatural sobre a sua vida. Diga: você é diferenciado, você é escolhido, você é instrumento de Deus. Daniel, o 2 a 1 diz assim, capítulo 2: e no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se o seu sono, e o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores. Quer dizer, olha, os magos, os astrólogos, os encantadores. Deixa eu parar aqui uma coisinha aqui. Ele mandou chamar os magos, depois quem?
Os astrólogos. Você sabe o que é ser astrólogo? É as pessoas que dependem e confiam guiados pelas estrelas, pelos astros, como dizem, por exemplo, meu signo é de touro, meu signo é de gêmeos, meu signo é de leão. Quem tem signo, meu irmão? Ou você tem Jesus, ou você tem signo. Ou você serve a Deus, ou você serve os astros. O meu Deus criou todos os astros e estrelas. Preste atenção. Quando alguém perguntar o seu signo, você vai dizer: eu tenho signo, chama-se Leão, da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou conduzido por Ele. Sabe de uma coisa? Crente não tem signo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você não é conduzido por estrela. Você não é conduzido pela estrela A, B, C, pelo escorpião, pelo touro, não. Você é conduzido pela estrela do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Foi chamado lá os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram se apresentar diante do rei. Ao rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, diz-me o sonho dos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas de monturo, quer dizer, um monte de festa, de lixo, eu vou destruir com vocês. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presente, dádivas, grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Quer dizer, o rei fez um pacote de promessa para eles. Verso 7: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o seu sonho aos seus servos e daremos a tua interpretação. Ele estava perguntando: me conta o sonho para me dizer o que quer que você... Eu vou dar a interpretação depois que você me falar o sonho. O rei falou: vocês têm que descobrir, senão vocês vão ser destruídos. Verso 8 diz: respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei, não me tem escapado. Quer dizer, vocês não têm visto. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, ou uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar uma interpretação. Responderam os caldeus à presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há. Existe alguém, Senhor ou dominador, que queira coisa semelhança de algum mago, ou de algum astrólogo ou caldeu? No verso 11 diz: por quanta coisa que o rei requer, difícil é ninguém há de que possa declarar diante do rei, senão o Deus cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. O rei falou: faz uma coisa, mata todos esses sábios que não sabem nada. Pode acabar com eles. Eles não sabem se querem interpretar um sonho, sabendo o sonho, destrua eles. E saiu um decreto segundo o qual, saiu um decreto dizendo ao reinado, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscassem a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou: avisa prudentemente a Aríoco, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse: Aríoco, encarregado o rei, porque se apressa tanto, mandando a parte do rei? Então Aríoco explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, sempre intercedendo por eles, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre o segredo deste segredo, ao fim de que Daniel e seus companheiros não percebessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel em uma visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Preste atenção aqui para a gente encerrar. Daniel, ele vai orar, vai procurar os seus amigos, e a Bíblia diz que Deus revela em sonho que é que o rei passou.
para que eles não fossem mortos. Deus mostra para eles. Deus está dizendo para você que é sal da terra e luz do mundo. O mundo vai querer criar estratégias para te parar. O mundo vai querer te colocar como um jogo de xadrez e vai dizer: checkmate, chegou o final, não tem saída. E o Senhor vai dizer: eu sou a sua porta, eu sou o seu livramento. Eu sou o Deus que revelo os segredos em que o mundo não conhece. Eu sou Deus que dou sabedoria àqueles que dependem de mim. Escute uma coisa que o Espírito de Deus está me revelando. Deus está dizendo para você as situações que você está dizendo: Senhor, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De que forma eu vou resolver? Deus está dizendo: se prepara, porque eu darei a direção, eu darei a saída, eu darei a estratégia, eu mostrarei o caminho, eu mostrarei a porta, eu mostrarei a vitória, porque eu sou seu Deus, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, diz o Senhor. O que nós encontramos em Daniel? Ousadia, coragem. Olha para o Senhor, diga: seja ousado, seja corajoso. Sabe o que é? Eu vou falar de Jesus, não sei nem, não conheço muito a Bíblia, então eu falo para ele: começa a ler que você vai conhecer. Pergunta aquilo que ele gosta, se ele não conhece. Se ele é um amante dos carros antigos, quando passar uma Maverick, ele vai dizer: você não vai ler uma Maverick. Ele vai dizer: não, não é uma Maverick. Ele vai dizer: isso não é um V8 com rodas tal, com motor tal, com cilindro tal, com escapamento tal, com vidro tal. Por quê? Porque ele ama aquilo. Pergunta para uma mulher que não tem conhecimento e nem estuda analfabeta, se ela tem 300 receitas na cabeça sem sequer pegar um livro para ler. Porque ela gosta. A gente é bom naquilo que a gente gosta. Se você não conhece a Bíblia é porque não gosta. Se não conhece a Deus é porque não gosta. Se não anda com Deus é porque não gosta. Porque aquilo que você gosta você domina. Ou quando não domina, não vai desistir até dominar. Eu quero aprender a tocar. Querer não é gostar. Quem gosta age até conseguir. Eu vou pregar o quê? Eu não conheço nem o que diz lá em Salmo. Quem é Jesus? Você vem na igreja todo culto e ainda não sabe quem é Jesus. E conta a história de Jesus, como ele veio. E conta se Moisés teve mal ou não. O pastor nunca me ensinou. Tem coisa que ninguém me ensinou. Mas fui eu atrás para saber. Porque eu gosto. Ou passei a gostar. Quando você se interessar por aquilo que é importante, em que vai mudar a tua história, tu vai parar de gostar mais, porque você domina o WhatsApp, mas não conhece a Bíblia. Você domina o Facebook, mas não conhece um versículo da Bíblia. Você não sabe nem que existe João. Você não sabe nem que existe outros livros da Bíblia. Você não conhece. Se eu falar para você: abre em Heresias 4, vai procurar ainda para ver se existe. Porque a sua cabeça está cheia de heresia. Você sabe quantos livros da Bíblia, pelo menos? Escute uma coisa, meu irmão, uma coisa simples. Quantos é, pastor? 66. Se for católico, tem mais 7. E os 7 que não as livros, pelo contrário, esses 7 que não são escritas com livros inspirados, que são livros inspirados por Deus, pela igreja evangélica não considerado, são eles que ainda batem muito mais a madeira, a lenha sobre a própria imagem de estrutura. O próprio livro católico fala mais mal da imagem do que o próprio os 66 livros que a Bíblia evangélica tem e que a católica também tem. É uma coisa simples, mas para muito é uma revelação, porque afinal você não tem interesse. Escute uma coisa, queridos: nós somos especialistas naquilo que interessamos. Hoje, Deus ele quer fazer você ser sal da terra e luz do mundo. Mas não dentro da igreja, porque aqui já tem luz suficiente. É lá na sua família, é lá no seu bairro, é lá com os seus vizinhos,
com testemunho de gritos que você dá para os seus vizinhos, vê o testemunho que você tem de família, vai para a igreja, meu Deus, pega os filhos correndo para a igreja, ai, todo mundo se veste, põe cara de crente, nível de crente, mas testemunho de carnal. Ninguém vai querer ir para a igreja para viver a vida que você vive. Seu testemunho fala muito mais alto do que a sua palavra. Diz assim: vem cá, eu quero te convidar para um evento na igreja. Para quê? Para não ter a sua vida mentirosa? Uma semana de crente, ou você 10 meses de mentira? O Senhor quer levantar sal da terra, luz do mundo, que não fazem pactos do mundo, e que são diferenciados, e que não se prostram, e não se curvam, e que não se dobram, que são ousados, corajosos, íntimos, conhecedores, que entendam a revelação e a sabedoria de Deus, que não tem medo de pregar o Evangelho, porque aqui eu não sei não, você sabe sim, quando você meditar e buscar a presença de Deus, escute o único livro do mundo, em que o autor está do seu lado, chama-se Bíblia Sagrada. Se você quiser aprender, ele vai te ensinar. Ele está do seu lado, peça para ele, ele vai te levar. Você vai ler aqui, eu olho para ele e falo assim: não estou entendendo nada de festa, não. Ore, Senhor, não estou entendendo, me ensina, revela para mim, fala no meu espírito, conversa comigo, mostra o que eu devo fazer. E Deus vai começar a abrir a sua mente e vai dizer: receba a sabedoria, receba a unção, receba a graça, receba azeite. Quando o azeite a fogo, quando o azeite a fogo, quando a fogo a luz, quando a luz, a presença de Deus se manifesta. Daniel era alguém bem diferenciado. O que mais Daniel não tinha de coragem, ousadia, determinação, postura, posicionamento, renúncia, influenciador, testemunho, caráter de crente, vida de Deus? O que mais ele tinha? Orava 3 vezes ao dia. Você ora? Você renuncia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Senhor, obrigado por esse dia. Orava de verdade. Tanto que fizeram um decreto, conforme a lei dos Medos e do Persa, dizendo que não podia ser revogado. Daniel capítulo 6, que aquele que fosse pego um dia sequer fazendo uma petição a qualquer uma pessoa, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. Por que fizeram decreto? Porque invejavam a sabedoria e que ninguém podia tentar Daniel, porque ela veio uma sabedoria sobrenatural sobre ele. E disseram: não podemos fazer nenhum decreto que vamos pegar Daniel, porque o testemunho dele é idôneo, o caráter dele é equilibrado, ele é perfeito, ele é o nome de Deus, não vamos conseguir errar. Temos que pegar na lei do Deus dele para falar ele. Então vamos criar uma lei que aquele que orar, que pedir a qualquer um a não ser o rei, será lançado na cova dos leões. E então levaram o decreto diante do rei, e o rei carimba com o seu anel dizendo: está confirmado, no espaço de 30 dias ninguém pode orar, ou falar, ou pedir a qualquer um ao seu rei. O rei nem pensou, ele carimbou e autenticou dizendo: está confirmado. Mas quando ficaram sabendo e levaram a notícia, porque havia uma janela em que Daniel no seu quarto, ele orava e os inimigos olhavam para ele e viam Daniel orando 3 vezes ao dia. Mesmo depois do decreto, Daniel não teme, ele continua orando no seu quarto, ele continua intercedendo ao seu Deus. E a Bíblia diz que pegaram, eu não sei se tinha celular naquela época, mas eles tiraram uma selfie dizendo: olha aqui, ó, eu e Daniel lá na janela orando, vamos levar para o rei, vamos provar que ele estava orando, vamos mostrar o WhatsApp para o rei. Chegou a mensagem do rei, o Daniel está orando, o rei diz assim: justo Daniel, que eu gosto dele, eu nem pensei nisso, eu assinei o decreto sem pensar. O próprio rei ficou indignado. E aquele povo olhou e disse: não pode mudar a lei, viu, rei? Conforme a lei dos Medos e dos Persas, não pode ser revogada. E o rei calou na cabeça quente. Diz a Bíblia que o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei ficou para lá e para cá a noite toda, sem dormir por causa de Daniel. Ele ficou apavorado até que clareasse. A Bíblia diz que ele ficou para lá e para cá. A Bíblia diz que ele não dormia. E logo quando clareou, o rei foi até a boca da cova e começou a gritar: Daniel, Daniel, Daniel. Acho que ele morreu. Eu acho que ele morreu. Tira a perna, por favor. Eu gosto muito de Daniel, ele é diferenciado, ele é cheio de unção, não sei, alguma coisa diferente nele. E a Bíblia diz que quando tiraram a perna, Daniel saiu ileso lá dentro da cova dos leões e nada tinha tocado nele. Mas os mesmos que foram tirar, e instantaneamente foram atacados pelos leões e foram
que aqueles guardas que foram pegar Daniel foram devorados pelos leões famintos. E Daniel saiu ileso. Aleluia. O Senhor está dizendo: quando você é sal da terra e luz do mundo, não há leões ou rugidos, como 1 Pedro 5, verso número 7 diante disso. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, para que possa nos tragar. Mas escute, ao seu redor estão os anjos do Senhor, e dentro de você a presença de Deus. Ninguém vai tocar em você. Quando você for fiel, ninguém vai parar você. Quando você for fiel, ninguém vai destruir a sua história, porque é o Deus que escreveu a tua história, e Ele vai te exaltar sobre a terra. Quem está levando a mão, diga: eu quero. Xalabandai Ashuri Minagácia. Com seus olhos fechados, por favor, feche os seus olhos. Eu quero que você pense na sua vida, não na sua esposa. Na sua vida, não do seu marido. Na sua vida, não do seu filho. Primeiro, será que você é esse Daniel dentro da sua casa para a sua esposa? Será que você é esse Daniel para os seus filhos? Estou dizendo dentro da sua casa. Começa na sua casa. Será que você é este Daniel influenciando e gerando discípulos quando tocar o chumbo bífalo, do saltério, da foles, da gaita, de toda sorte de música, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram porque aprenderam bem com Daniel? Será que os seus amigos que trabalham com você estão aprendendo com o seu testemunho a ponto de serem transformados e virarem discípulos do Senhor? Pode deixar assim. Escute com seus olhos fechados. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que você na sua casa, você no seu lugar, onde você estiver, pense o quanto de verdade você acredita, crê e confia que este Deus em que nós estamos pregando, Ele é poderoso para fazer você brilhar onde você estiver, para fazer você dar gosto na sua casa. Ou você é um Naamã na sua casa, só tem autoridade fora, dentro de casa é um leproso. Todo mundo pensa que você é o general lá fora, mas dentro de casa todo mundo sabe que você é um leproso. Todo mundo sabe que você é um doente, que é um mentiroso, que é uma lâmpada falsa, mentirosa, um vaso rachado, cheio de cera, não é sincero. Jesus está dizendo para mim e para você: chegou o tempo em que o Senhor quer levantar pessoas para fazer ser o sal da terra e a luz do mundo, para manifestar a sua glória. Com seus olhos fechados, por favor, eu quero que você reflita isso. Quais eram as qualidades de Daniel? Eu falei só algumas, mas tem muitas outras. O livro de Daniel não acaba no capítulo 6. O livro de Daniel continua até muito. Há momentos de consagração, de jejum profundo em 21 dias, em que todos os amigos de Daniel não vê nada, mas escutaram um barulho tremendo, fugiram com medo, ouvindo a voz. Mas Daniel, não suportando a glória de Deus, depois do 21º dia, ele tendo uma visão sobrenatural de um Deus que veio responder ao seu clamor. E que a Bíblia diz: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração, foram ouvidas as suas orações, as suas súplicas. Eu vim só porque você me clamou. Mas escute, o príncipe da Pérsia, Satanás, ele quis impedir a resposta de chegar, mas mesmo assim você insistiu, você permaneceu, você se consagrou, e pela sua oração eu estou aqui trazendo a resposta. Eu sou Deus que estou contigo, eu sou Deus que estou do seu lado. Eu quero que você, em nome de Jesus, peça perdão a Deus, porque lâmpada, luz, brilha nas trevas, e sal dá o gosto no meio de todo o alimento, é que fará a diferença daquilo que não tem graça, pergunta o sabor. O sal em excesso não vai fazer mal, porque o sal em excesso conserva. O sal em excesso provoca sede. Pode jogar sal, as pessoas vão ter sede da fonte de água viva, elas vão querer buscar a fonte e vão dizer: meu Deus, você é tão salgado que as pessoas vão dizer: o seu testemunho me provoca sede de conhecer esse Deus que você vive. O seu testemunho me provoca a
acender os meus caminhos que estão escuros em trevas, para que eu veja a glória de Deus. O Senhor está dizendo: se prepare para os teus vizinhos que não vejam saída do casamento dele. Você vai ser um testemunho para eles, você vai ser lâmpada para eles, você vai ser luz para eles. Alabante, é você, Deus. É você, Deus.